Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai entender como que se deu a vinda da família real para o Brasil, tá? E para isso a gente tem que entender o que estava acontecendo na Europa. E nesse momento a Europa está passando pela Era Napoleônica. E Napoleão, ele assina o bloqueio continental. O que quer dizer isso, né? É uma proibição imposta que impedia o acesso aos portos dos navios do Reino Unido, tá? Então a Inglaterra, que é a grande inimiga, né, da França, ele tenta fazer esse bloqueio, né, para que todos os países que ele ia conquistando, nesse momento a era napoleônica está passando por um processo de expansão territorial, tá? E então todos esses países que ele vai conquistando, ele vai impondo o bloqueio continental, tá bem? E esse bloqueio continental, então, fechar os portos para a Inglaterra, tá? E aí ele tá chegando em Portugal. E Portugal, só voltando um pouquinho, então, Portugal tá passando por um processo político delicado, porque o Dom José I, que é o marido da Dona Maria, ele falece. Fica governando, então, o filho mais velho, que é Dom José também. Só que ele acaba também morrendo. E a Dona Maria governa por um tempo. Dona Maria, que é conhecida como Dona Maria Louca, mas de louca ela não tinha nada, tá? Ela era uma depressão muito profunda. E foi uma ótima governante, por sinal. Inclusive fez acordos diplomáticos muito bons. E só que ela é acometida de uma depressão muito profunda. E aí acaba que na linha de sucessão entra Dom João VI, esse filho que não foi criado para ser rei, porque ele estava longe da linha de sucessão, mas foi um bom rei também, apesar dele ser retratado sendo ridicularizado como um glutão que só comia coxas de frango, a coisa não é bem assim, tá? E esse rei, ele também foi muito bom, e é ele que está governando nessa época, então, que Napoleão está chegando em Portugal. E está chegando e parece que ele não está fazendo nada, mas não é bem assim. Portugal tinha acordos diplomáticos com a Inglaterra muito mais tempo, tá? É uma das relações comerciais mais antigas que se tem notícia. E ele desobedece o bloqueio continental, tá? Ele diz, só que ele não desobedece de primeira, ele vai enrolando Napoleão, até a chegada de Napoleão em Portugal mesmo, tá? Ele chega a mandar uma carta para dizer pro rei da Inglaterra, olha, eu fui obrigado, né, a dizer que estou em guerra com você, mas isso é mentira. E só depois que ele tem certeza que o rei leu essa carta, ele diz que está em guerra com a Inglaterra, mas é mentira só para enganar o Napoleão. Tanto é que nas cartas de Napoleão, nos diários dele, ele diz: o único que conseguiu me enganar foi Dom João VI, tá? Porque ele segura ao máximo. E a Inglaterra ajuda nessa retirada, tá? Alguns dizem que é fuga, outros dizem que é estratégia política, tá? Essa fuga para o Brasil, essa vinda para o Brasil. O Brasil, então, a principal colônia, dentre todas as colônias de Portugal, Portugal metrópole e as outras colônias, tá? Não é nova essa ideia de fazer uma capital na colônia do Brasil para administrar melhor o seu comércio, tá? Lembrando que o Portugal tem colônias na África e na Índia nessa época. E as transações comerciais, a logística, né, de mercadorias, ela atravessa o Atlântico e do Brasil para a África era um caminho mais melhor a ser feito, vamos dizer assim. Então, desde o Marquês de Pombal, eles tinham essa ideia de fazer uma capital na colônia do Brasil. E agora
eles vão fazer, mas por outros motivos, como vocês sabem. Então, ele vem escoltado por navios da Inglaterra, e não é só a família real, tá, gente? São 15 mil pessoas, e não é só pessoas, eles estão trazendo bibliotecas inteiras, arquivos para administração desse reino, tá? Trazem bancos, tudo, né, nessa fuga, tá? Eles trazem nesses navios, escoltados por navios ingleses, tá? Só que Napoleão tá chegando, e aí Napoleão, ele tem que atravessar a Espanha para poder chegar em Portugal. E aí ele pede para atravessar, e o rei da Espanha diz, ok, pode atravessar. E ele começa o ataque no norte de Portugal, mas nesse momento toda a corte, eles já estão em viagem no Oceano Atlântico, tá? Lembrando que a Inglaterra também envia soldados para resistir às tropas de Napoleão também, tá? A gente tem que entender tudo isso para depois entender como que foi o período joanino, que eu vou falar no próximo vídeo sobre a história do Brasil, tá bem? Chegando aqui, Dom João VI, primeira coisa que ele faz, ele abre os portos para as nações amigas. E quem é a best friend de Portugal? Inglaterra, né? E aí ele faz um tratado de comércio e navegação. As taxas alfandegárias de produtos vindos de outros países pagam 24%. De Portugal pagam 16% e da Inglaterra, vejam só, pagam 15%. Então, assim, essa ligação Portugal e Inglaterra é muito importante para os dois lados, tá? Não só para Portugal. A gente tem, então, a chegada dessa família real aqui em janeiro de 1808, primeiro em Salvador e depois eles se mudam para o Rio de Janeiro, tá bem? Por hoje era isso, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!